Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre auxiliar de escritório e eu vou começar falando sobre as rotinas administrativas e as rotinas de escritório. Sejam bem-vindos! Então, o auxiliar de escritório, ele presta serviços de auxílio, de assistência e apoio na parte administrativa de escritórios, empresas, instituições privadas e públicas. Ele pode exercer essa função diretamente ligada à gestão, auxiliando um gestor ou sendo auxiliar de um departamento ou área. Como existem muitos tipos de escritórios com diferentes fins comerciais, o auxiliar pode ser contratado para uma variedade enorme de cargos e funções. Por isso, o maior objetivo do nosso curso é descrever com eficiência todas essas possibilidades de atuação. Esse curso pretende atender às necessidades do mercado, visando preparar um profissional multifacetado, versátil, técnico e conhecedor das funções administrativas, que eu já vou começar explicando na aula de hoje. A formação teórica servirá como base do curso e aí eu vou expandir para as práticas cotidianas de uma organização. Também pretendemos formar um profissional atualizado em relação aos novos modelos de gestão e de administração. Começaremos nossos estudos apresentando a área da administração, com todas as suas possibilidades de atuação e as principais funções administrativas dentro de uma organização. Porque o escritório, mesmo que ele não seja um escritório de uma empresa, ele provavelmente vai ser responsável por alguma função administrativa. A administração de uma empresa inclui o desempenho de gestão, de operação de negócios, tomada de decisão, bem como a organização eficiente de pessoas e outros recursos para direcionar as atividades para atingir metas e objetivos comuns. Em geral, a administração tem função de gerenciamento em setores como finanças, de pessoal e de tecnologia da informação. As principais áreas de atuação de um administrador são recursos humanos, gestão financeira, marketing, logística, controladoria, consultoria, comércio exterior, vendas. Então, você pode trabalhar no escritório de contabilidade, de marketing, de logística, um escritório que representa um comércio. Então, como eu disse, nem sempre no escritório ele representa uma empresa toda, mas geralmente ele representa um serviço que está ligado à área de administração, né? Então, além de se preparar para atuar em qualquer dessas áreas, o auxiliar de escritório precisa conhecer essas funções administrativas, né? Que são planejar, organizar, coordenar e controlar. Então, vamos falar um pouco das rotinas administrativas, que também podem ser chamadas de funções administrativas, né? Elas contribuem com a execução eficiente das atividades e das operações que mantêm a empresa funcionando. São compostas de tarefas do dia a dia que devem ser desempenhadas de acordo com o planejamento e organograma da empresa. Cada tarefa e função faz parte de uma organização pela qual os processos administrativos se relacionam e juntos cumprem metas e objetivos. Essas funções administrativas também são chamadas de processos administrativos, né? Então, as empresas alcançam desse modo os resultados almejados. Para isso, cada tarefa deve ser feita no prazo e na forma planejada. As funções administrativas, ou rotinas administrativas, ou processos administrativos, são 4. Como eu disse, é muito possível que você trabalhe em um escritório que represente uma dessas funções e, às vezes, até uma tarefa dentro de uma dessas funções. Por exemplo, vamos ver, o planejamento, ele tem como função definir a missão, formular objetivos, definir os planos para alcançar os objetivos, programar as atividades. Então, o escritório de planejamento, que é responsável por esse planejamento, ele pode ter diversos setores ali no qual você vai prestar auxílio. Temos a organização, que é onde funciona de fato a divisão do trabalho, onde são designadas as tarefas, agrupadas as atividades em órgãos e cargos, alocados os recursos, definidas autoridades e responsabilidades. Ali atua bastante a gestão. Você pode auxiliar diretamente a gestão, como eu falei. Você é parte de um escritório, mas você trabalha como auxiliar do gestor. Temos a direção, que designa as pessoas, coordena os esforços, comunica, motiva, lidera, orienta, e a gente já não tem aquela parte de organização da gestão, a gente tem a parte da prática. Então, os diretores, eles vão coordenar as operações, então eles estão ali diretamente envolvidos com os processos,
e você pode também atuar nessa área. E o controle, né, onde tem definição de padrões, monitora desempenho, avalia desempenho, tem ação corretiva. Aí você vai trabalhar mais com planilhas de desempenho, com uma parte mais abstrata, né? É um escritório que faz o controle, é o setor da empresa que faz o controle, tá? Então, cada uma dessas funções administrativas é importante. Provavelmente, o escritório ele está sempre relacionado a uma delas. Por exemplo, você vai trabalhar num escritório contábil, você vai trabalhar na parte de finanças, provavelmente você está relacionado mais à rotina de controle, né? Então, eu vou falar especificamente sobre isso ao longo do nosso curso, lógico, né? Mas é importante entender essas rotinas administrativas antes da gente começar. Eu deixei um vídeo aí sobre o que faz exatamente um auxiliar de escritório. Eu acho bastante interessante clicar para entender melhor a profissão. Então, realizados esses processos administrativos, é preciso montar a agenda da empresa e provavelmente o auxiliar de escritório vai ficar mais perto desse tipo de ação. Essa agenda da empresa deve conter responsabilidades, compromissos, tarefas, funções dos gestores, dos departamentos e dos outros colaboradores. Isso pode ser feito pelo auxiliar ou por um grupo maior de pessoas, uma secretaria, por exemplo, de forma física ou de forma digital. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Então, embora a agenda, um planner impresso sejam ótimas alternativas ainda, né? A empresa não deve abrir mão de aplicativos e programas. Para agendar compromissos e reuniões, nós temos bons recursos disponíveis. A maioria das ferramentas de agendamento se integra às plataformas digitais como Google e Microsoft. E aí, provavelmente, é a sua empresa que vai te orientar para ir para o Google ou para a Microsoft. Dentro dessas, nós temos programas muito usados para reuniões virtuais e para agendamentos. O Google Meet, do Google, né, e o Microsoft Teams. Nessas plataformas, você pode disponibilizar todas as tarefas da empresa para os colaboradores poderem consultar, comentar, enviar confirmações, também a troca de materiais, de mensagens e as possibilidades de lives, de áudios, de vídeos. Fica tudo gravado, fica tudo armazenado pela própria plataforma, né? Tanto pelo Google, que tem ali Drive, tem grupos de mensagem, tem documentos, como o Microsoft Teams, que também tem vários recursos. Em última análise, você precisa encontrar um aplicativo que atenda às suas necessidades, seja fácil de usar, mas geralmente a própria empresa tem. Eu coloquei aí algumas informações a mais, né, do processo de planejamento, do processo de organização. No processo de planejamento, a gente começa com os dados da entrada, né, são informações, modelos e técnicas de planejamento, ameaças e oportunidades, projeções, decisões que afetam o futuro, etc. Esses dados de entrada, eles vão fornecer ao planejamento as informações necessárias para que ele aconteça. E muitas vezes o auxiliar de escritório é que vai em busca dessas informações. Durante o processo de planejamento, a gente tem análise e interpretação dos dados de entrada, né? Criação e análise de alternativas e as decisões propriamente ditas. E depois a elaboração dos planos, com os objetivos, recursos, meios de controle. Então, provavelmente você vai fazer todas as anotações, vai fornecer as informações, vai ficar responsável pela parte documental desses processos, tá?
No processo de organização que vem depois do planejamento, a gente tem análise desses objetivos propostos no plano, né? A divisão do trabalho, a gente tem uma definição das responsabilidades e definição de autoridade, e aí o desenho da estrutura organizacional. Então, o auxiliar de escritório, ele muitas vezes fica ali auxiliando mesmo na elaboração dessa organização e desse planejamento da empresa, porque a parte operacional, a parte prática, já é responsabilidade de gestores e diretores. É muito comum que o auxiliar de escritório fique responsável pelo controle de material de escritório. A principal forma de você fazer isso é através das planilhas digitais. O programa mais usado é o Excel, mas o Google também tem planilha para esse tipo de controle. As funções são basicamente as mesmas, tá? E ele segue a mesma lógica de um controle de estoque, tá? Sempre anotar o que acaba e tentar repor. Para esse tipo de material, no entanto, é importante criar uma planilha específica e deixar apenas uma pessoa monitorando para não bagunçar. Então, se você ficar responsável por essa planilha, não deixe ninguém interferir. A planilha ao lado, né, como vocês veem aí no slide, ela conta com 7 colunas para fazer o controle das informações. O item, o material, o estoque, saída, mínima, saldo e solicitar, que eu vou explicar um a um agora. Eu acho importante, quando você criar a sua planilha, colocar esses 7 itens, tá? O primeiro, que é o item, serve apenas para enumerar os itens, conforme vocês podem ver, né? O material, você vai dizer o tipo de material, caneta, lápis, CD, papel e etc. O estoque, que serve para fazer o controle da quantidade de itens que você tem no escritório, ou para controlar a quantidade que vai ser preciso comprar na papelaria, por exemplo, né? Então, ali você vai colocar a quantidade que você tem ou a quantidade que você necessita. Aí já vai fazer parte da fórmula do Excel. O solicitar, lá no fim, tem a fórmula que determina essa quantidade de itens a serem comprados, vem do estoque, a saída e a previsão futura do estoque, tá? Então, deixa uma coluna lá no fim para isso. A saída, que vem logo depois do estoque, é uma estimativa do consumo no período inserido. Então, das 12 canetas, acho que vamos gastar 2. A mínima serve para controlar a quantidade mínima no estoque de um determinado item de material de expediente. Então, por exemplo, eu preciso ter no mínimo 12 canetas. Se vai sair 2, então eu vou precisar de 2. Por isso que lá no solicitar tá 2, tá? O saldo também tem dinâmica através da fórmula que verifica se o estoque vai ser consumido pela saída de itens. Para você entender melhor, eu coloquei um vídeo aí, um link de um vídeo que ensina a fazer, através da planilha do Excel, uma planilha, né, de controle de material de escritório e controle de estoque também. Então, além dessas funções administrativas, né, existem alguns tipos de escritório também que você pode se auxiliar. O escritório ele pode ficar em uma sala comercial ou num prédio corporativo. É importante identificar qual tipo de escritório comporá ou que sua sala será. Isso porque cada tipo de escritório possui um jeito de se comportar. O prédio corporativo geralmente pertence o prédio todo a uma única empresa, enquanto que a sala comercial ela é alugada dentro de um prédio corporativo para uma diversidade de empresas, né? Então, você pode trabalhar num prédio corporativo de uma única empresa ou trabalhar numa sala comercial dentro de um prédio corporativo onde as salas são alugadas, tá? Dentro desse contexto, nós temos 3 tipos de escritório que são mais comuns. O operacional, esse tipo de escritório permite uma abrangência melhor de um projeto, além de fornecer uma administração mais completa da execução. Nesse escritório se lida apenas com um tipo de projeto, um tipo de programa, então ele vai ser responsável por uma única operação. O escritório departamental, que ele vai representar uma seção ou um departamento específico da empresa, né? Então, ele vai servir de apoio, por exemplo, o departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento de logística, etc. Nós temos o escritório de contabilidade, também é um departamento, né? O escritório de contabilidade, por exemplo, ele pode ser independente, autônomo e prestar serviço à empresa,
né? Porque muitas empresas, elas não têm um departamento financeiro, elas terceirizam isso. E aí você vai trabalhar dentro de um escritório de contabilidade que presta serviço à empresa. E nós temos escritórios estratégicos, né? Como o próprio nome diz, ele vai ter como função indicar projetos, fazer aquisição de material humano, material físico. Por exemplo, um escritório de RH, né, que ele vai ser também geralmente terceirizado, né, pela empresa e que vai ali fornecer o material humano para a empresa. O que faz um auxiliar de escritório dentro do escritório, para você aprofundar um pouco mais, eu coloquei um link aí, que é um portal de emprego, né, que vai explicar um pouquinho melhor as funções, porque realmente a função de auxiliar de escritório, ela abrange muitas tarefas, vai depender muito do que o escritório faz especificamente. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!